máscara, duas máscaras. A comédia e a tragédia. É o símbolo ocidental, da cultura ocidental em relação ao teatro, né? Vindo aí dos gregos, etc., passando por Roma. Por que eu estou assim, com as duas máscaras exatamente? Porque vou falar com um homem de teatro. Ele é diretor de teatro, ele é ator de teatro, ele está aqui nessa imbricação de tragédia e comédia, os dois gêneros fundantes e fundamentais do teatro. Eu me refiro a ele, que está em cartaz há 2 anos, quase 2 anos e meio, com esta peça, olha, Ceará Show, o musical, que acaba de ser indicado, inclusive, para um prêmio importante nacional para o teatro musicado. É o Ceará do universo do teatro musicado. Eu me refiro, portanto, ao diretor e ator Henrique Patrício, está aqui ele. Olá, Ricardo. Militante, além de tudo, político, militante político, sim, filiado ao PCB, ao Partido Comunista Brasileiro, com militância, com atuação junto à Casa Brasil-Cuba. Enfim, foi no sindicato do Rio de Janeiro, do Sindicato dos Artistas, né? O SATED, o famoso Sindicato dos Artistas. SATED, Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões do Estado do Rio de Janeiro. Eita! E também foi do SATED, do Sindicato Ceará, dos também. Artistas e Técnicos em Espetáculo e Diversão do Ceará. Portanto, eu estou dando aqui a ficha para a gente entender o universo sobre o qual nós vamos trabalhar com o Henrique Patrício. Portanto, é um homem da política, é um homem do teatro engajado e é um homem de teatro. E o que é ser um homem de teatro, hein? Pois é, né, Ricardo? Está imbricado mesmo o trágico? Eu acho que sim, né? Muito nessa questão mais o trágico do que a comédia, né? É? Por quê? Porque a vida da gente, né, nessa questão desse teatro brasileiro, principalmente no Nordeste, é muito trágico, é muito sofrimento, né? É muita luta, muita batalha, muita Quase guerra. heroísmo, né? É muita puxada de tapete, é muita coisa, é luta, e essa luta sem fim, né? É uma luta sem fim. E todo teatro é político? Eu acho que todo teatro é político. É um ato político fazer teatro? É um fato político. O fato de você nascer já é um ato político. Uhum. Então, o fazer teatro é um ato político. Não tem essa... o teatro político, todo teatro é político. Toda arte é política. Porque você está tratando de seres humanos. E você está fazendo um recorte... Está fazendo um recorte de vidas. ético sobre a moral, de vidas, exato. de pessoas e tudo. E partilhando aquilo com determinada comunidade. Com a comunidade, que é a plateia, né? Exatamente. Muitas vezes você retrata a própria comunidade. E muita gente se identifica com as personagens que a gente cria, que o autor cria, né? Que nós, atores, compartilhamos essa criação com o autor, o diretor, né? O cenógrafo, o figurinista, o iluminador. E, assim, é uma infinidade de criação que dá naquilo ali. É uma arte coletiva, É uma né? arte coletiva. E mais ainda politizada. Mas no nosso caso, quer dizer, quando a gente se refere à expressão teatro engajado, essa expressão ficou circunscrita à militância de esquerda. Sim, que é o seu caso. Sim, com certeza. Esse teatro militante. Você faz esse teatro militante. De recorte teatro engajado, sociológico à esquerda. Isso. À esquerda. Porque eu não sei muito se chegaria nessa questão de dizer à esquerda. Eu acho mais de um recorte sociológico, de um teatro de contestação. Sei. Essa inquietação, né, social do artista, né, me inquieta enquanto artista, enquanto ser humano. E o teatro me leva a essa inquietação, essa contestação, né, de não estar sempre satisfeito com aquilo ali, porque não dá para ficar, né? Mas essa questão, não sei se tem esse viés de esquerda ou não. Eu vejo mais dentro desse contexto da questão sociológica, desse teatro engajado, da questão de contestação, do que dentro da questão desse viés. De uma militância mais partidária. Partidária. Embora você tenha na sua biografia uma militância partidária. Olha aqui, o outro objeto que ele me trouxe. É um lenço do Partido Comunista da Hungria, não é isso? Isso. Estou vendo aqui a palavra Hungria. E você tem uma militância, você
foi durante 30 anos filiado ao Partido Comunista Brasileiro, ao famoso PCBão. Fui mais de 30 anos militante do Partidão, né? Do Partidão. Do Partidão, o famoso PCBão, Partidão, né? Pois é, você sentiu necessidade de um engajamento, de uma militância Mas eu no era... teatro e além do teatro. Eu era. Além do teatro, era além do teatro, porque tinha essa militância do partido, tinha essa militância social, não só do Partido Comunista, mas era uma militância social. Com outros grupos, militava com outros grupos que não eram do Partido Comunista, mas que eram outros grupos que tinham essa inquietação social dessas pessoas que queriam mudar, que queriam lutar, que queriam dar seu grito de insatisfação. E a gente estava sempre ali. E por que você... Não necessariamente que fossem comunistas. Por que você saiu do Partido Comunista? Olha, eu saí do Partido Comunista por 2 motivos. Põe aí. Como é que se usa isso aí? É um lenço, Isso aqui é um lenço. Ah, você usa aqui. Bonito. Dos guerrilheiros. Dos guerrilheiros. Dos guerrilheiros da Hungria. Hasta la vitória sempre. Hasta la vitória sempre. Sempre. Che Guevara. Para lembrar Che Guevara em Cuba. Sempre, você trabalhou na Casa Brasil-Cuba, não é? Foi na Casa de Amizade Brasil-Cuba. Tem uma história muito engraçada. Né? Aliás, a pessoa que me deu esse lenço foi na época das festas do Partido Comunista, que era a festa da Voz da Unidade, né? Que era o jornal do partido. A Voz da Unidade. Que a gente fazia a festa da Voz, que vinham os comunistas do mundo todo. Era uma festa cultural. Então vinha com a sua cultura, a culinária, a dança, o teatro, a música, né? E viria para o Brasil e esses comunistas se encontravam. Era uma confraternização entre os comunistas. E você ganhou então aqui do... E aí eu conheci essa companheira... Que te deu isso aqui. Que me deu, e ela foi uma comigo... húngara. Ela foi comigo para lá na Casa de Cuba, foi conhecer a Casa de Amizade Brasil-Cuba e me deu esse lenço. E por que você deixou de fazer a militância, digamos, partidária, como filiado? Você era do Partido Comunista? Eu deixei, primeiro, a questão do Partido Comunista, como o golpe do Roberto Freire, né, que mudou. E eu já estava um pouco insatisfeito com essa... Mudou para o PPS, mudou não é isso? Mudou para o PPS, deu um golpe no Partido Popular Socialista. Partido Popular Socialista, PPS. PPS que não tem nada de socialista. Saiu a sigla. E tirou a sigla, PCB. deu um golpe, roubou até a sede do partido, né, que não era dele, era nossa, era do Partido Comunista, não era dele. E levou a sigla, queria levar até a sigla, foi uma guerra. E eu já vinha insatisfeito devido às alianças, esse pragmatismo que estava exacerbado, estava me incomodando. E a gente tirava uma decisão nas bases, e aí quando chegava no Congresso, lá na Nacional, o Roberto Freire com seu grupo mudava tudo, não respeitava a decisão na base. E aí a primeira coisa que deu foi quando a gente tirou que o Partido Comunista não ia mais apoiar ninguém para governo do Estado do Rio, nem prefeitura, ia lançar candidato. E o nosso candidato ao governo, a gente tinha tirado na época, era o João Saldanha. João Saldanha. Militante antigo do partido. Uma figura brilhante. E aí a gente tinha tirado essa coisa toda e quando chegou, foi aprovado na municipal, na estadual, quando chegou no Comitê Central, no Congresso, eles mudaram tudo, levaram uma proposta, foram dar a vitória, uma proposta derrotada. Aí eu digo, não dá não. Henrique Patrício. Aí o pau quebrou. Aí você rompeu. Quebrou. Mas aí, hoje, você se considera ainda um comunista? Me considero. Mesmo sem estar no partido? Me considero que a questão do comunismo, para mim... A questão ideológica e não partidária. É questão ideológica, não é partidária. Certo. Né? E eu não era um comunista porque tem muitos comunistas, né, que eu digo hoje que eram os comunistas do modismo. Né? E o Roberto Freire é um deles. Porque né? veja, no período que você foi... O período enquanto permaneceu a Rússia, né? Sim, a União Soviética. A União Soviética, e todo mundo era comunista. Acabou a Rússia, acabou o muro aí de nego Berlim. deixou de ser comunista. Eu disse, peraí, que tipo de comunista era isso? Isso era apenas uma muleta? Então não era uma convicção, não era uma questão ideológica. E filosófica. Era uma questão mesmo oportunista. Né? De momento, de se dar bem, de querer estar, e muita gente se deu bem com isso aí. Diga-se de passagem, nego foi estudar na Rússia, na União Soviética, na Alemanha, no caramba, às nossas custas, né? E de repente não era comunista, era um oportunista. Né?
E eu não deixei de ser comunista por causa disso. E nem deixou de ser militante. Você continua militante no sentido, não de filiação a um partido, mas de militância de consciência. De criticar determinadas porque determinadas é uma questão de visão. Eu acredito nessa questão do ser humano um pouco melhor, menos egoísta, mais solidário. E é isso. Da partilha de bens. Da partilha de bens e de tudo. E a disparidade da desigualdade, né? Essa desigualdade social, né? Um pequeno grupo que detém todo o poder. Detém todo o poder, inclusive não, enquanto você trabalha o econômico, principalmente econômico. E quando, essa na verdade, coisa que me incomoda, em detrimento de uma população exatamente, essa coisa que me incomoda. Eu acho... Não necessariamente... Aí a senhora, porque é ditador? Não, o comunismo não é ditador. O ditador são as pessoas. Você acha, então... A filosofia não é ditador. Né? Se for por isso, o capitalismo também é. Sim. Porque todo governo... Não existe nenhum governo que não seja ditador. As coisas vêm de cima para baixo. As bases não discutem. O único governo que eu conheço que as bases discutem é Cuba. Cuba as bases discutem. Aí nego chama Cuba de ditadura. Né? Mas as bases discutem, passam 6 anos discutindo as bases, as associações de moradores, os comitês de bairro, os comitês de defesa da revolução. São crianças, adolescentes, velhos, adultos, sindicatos, todo mundo discute. Todo mundo, são anos, o processo eleitoral em Cuba leva anos. Né? Não é uma questão, é um lance de discurso, qualquer coisinha que é jogada lá. Teve agora uma mudança na Constituição, que foi uma mudança, mas que foi votado por quem? Pela base. A base que votou, a base que levou essa mudança na Constituição. Né? Não foram setores, teve alguns setores que queriam, né, uma coisa mais aberta, mas a base não deixou, não e queremos. A gente fala sempre de que há uma derrota do socialismo, mas na verdade há uma derrota do capitalismo, não? Eu acho o capitalismo reagindo à sua agonia, para levar a sua agonia, para continuar a sua agonia. Manipulando as democracias, manipulando. Para poder eu não vejo como poder, derrota, né? do socialismo, eu vejo mais assim. São derrotas de uma nação, de uma população, não do socialismo. Porque o socialismo eu não vejo ele apenas de um povo. Eu vejo o socialismo dentro da questão de um contexto universal. Né? Não apenas no Brasil, ou em Cuba, ou isso, aquele outro. E não fosse o socialismo, não fossem os socialistas, nós não teríamos os avanços de direitos trabalhistas. Não são direitos trabalhistas. Né? Essa é uma coisa muito simples. Você vê a questão que o próprio capitalismo absorveu em alguns absorveu setores. Né? E absorve, se deu bem. Porque senão não sobreviveria, não é? Não, com certeza. Não sobreviveria. Não iria conseguir massacre sobreviver. ao trabalhor. Não, de uma forma tão agressiva. A questão do 13º, dos salários, das férias. As férias. Eu até brinco, eu digo, você é contra o... Eu digo, você deveria recusar o 13º salário, a férias. Exatamente. Né? Deveria a carteira assinada, deveria recusar, porque isso aí foram conquistas dos comunistas. Isso. Não, eu digo, como não? A Constituição de 46, foi na Constituição de 46, os comunistas conseguiram isso num acordo com Getúlio Vargas, para poder conseguir essa questão do trabalhador. Quer dizer, então as pessoas não têm acesso, além de não ter, não querem se informar. E você acha que hoje nós estamos no desmonte da era Vargas? Ela vem de muito tempo, desde o FHC, depois tem aí o interregno com quando for agora Dilma conseguiram desmontar mesmo por completo. Mas agora nós estamos o Brasil está num processo de desapego realmente, de desconstrução da era Vargas. Com todas as conquistas. Todas as conquistas sociais, trabalhistas que tivemos na era Vargas, com toda mesmo com a ditadura Vargas, mas se conseguiu negociar, chegar a esse ponto de conseguir alguns avanços sociais. Que estão sendo agora estão sendo ameaçados. Já foram, alguns já foram concretizados, já foram jogados fora. Né? E a classe trabalhadora não vê muito nisso. Muito bem. Só nessa questão da excelência, uma coisa da Casa de Cuba, teve uma coisa bem engraçada que aconteceu. A Casa de Amizade Brasil-Cuba, a primeira a ser fundada foi no Rio de Janeiro. Hoje já tem no Brasil todo. Tem, inclusive no Ceará. Inclusive no Ceará. E a primeira a ser fundada foi no Rio de Janeiro. E como era no período, ela funcionava clandestinamente,
Essa casa só existia em tempo, porque os livros eram na casa de vários artistas, intelectuais, livros, revistas, jornais, era espalhado vídeos. Aliás, o PCB tem doutorado em clandestinidade. Em clandestinidade. Vai, fala, E aí Patrícia. esses livros ficavam todos. Aí quando foi na abertura, em 84, mais ou menos, o deputado José Gomes Talarico, que não era do partido, ele era do PDT, o Talarico resolveu alugar uma sala na Rua México, número 70. Para sediar a Casa de Brasil-Cuba. Brasil-Cuba. Só que ele não alugou com o nome de Casa Brasil-Cuba. Era como se fosse o escritório do deputado José Gomes Talarico. Certo. E esse escritório pertencia a nada mais, nada menos que o autor do AI-5, o ministro Armando Falcão. Pois é. Quer dizer, o Armando Falcão era dono de um imóvel. O prédio era dele. O prédio inteiro era dele. Do 6º andar ao 12º, que era a cobertura, era dele. E alugamos E ele alugou para esse o deputado Zé Gomes Talarico. Quando, na verdade, era E a a casa sala de cultura. E a sala do Armando Falcão era vizinho. Aham. A sala de amizade Brasil-Cuba. Lá era uma sala imensa, com todos os livros e tal. E um dia eu estou em casa, aí o Talarico me telefona e dizendo: Henrique, olha, a gente está aqui na casa, eu estou ajeitando os livros, as coisas aqui e tal, só que está tendo um vazamento aqui da cobertura para o andar de baixo. E tem um rapaz aqui, o engenheiro, está cuidando da obra, e eu vou ter que sair agora, que tem lá no Tribunal de Contas e tal. Você pode vir aqui para ficar aqui com o rapaz? Eu digo: não, Talarico, estou indo. Aí fui para lá e tal. Aí papo vai, papo vem, aquela coisa e tal, e aí eu começo a elogiar o Armando Falcão. Quem? Eu. Fazer elogios, né? Sei, entre aspas, sim. Elogios, Sim. irmão, fila da... Tá. Aí o cara, por muito tempo, o cara olhou para mim e disse: ele é meu sogro. Eu digo: hã? Aí eu não perdi, para não perder a vez, depois seu sogro é isso, tá. Aí o Zé Gomes Talarico chegou, aí eu comentando: você é louco, eu não sei, eu devia ter te falado que o cara era agente do Armando Falcão, você... Eu digo: Talarico, tu não falou nada? Eu tinha que esse merda aqui do lado, da sala vizinha, cara, tu sabe que eu fui contra esse negócio. Bom, passou. E na sala tinha a plaquinha, escritório do deputado José Gomes Talarico, só que lá dentro era cheio de pôster dos revolucionários cubanos, do jornal Grama, era bandeira cubana, tudo lá. Do Che Guevara, do Fidel, de todos os revolucionários, o Antônio Maceu, o Camilo de Cienfuegos, né? E aí quando é um dia, e a orientação que a gente tinha era nunca deixar a porta aberta, sempre fechada. Aí um dia, de repente, a porta ficou entreaberta, uma pessoa saiu, não fechou. E aí uma pessoa bateu na porta. Eu fui atender, quando eu olhei, era o ministro Armando Falcão. O ministro da Justiça Armando Falcão. da ditadura militar. O autor do AI-5, caçou comunista e mandou matar comunista. Aí o Armando Falcão pegou, botou a porta, abriu a porta, olhou. Aqui é a casa, o escritório do deputado Zé Gomes Talarico? Eu digo: é, sim, senhor. Aí ele: o senhor tem certeza? Eu digo: tem. Olha aqui a plaquinha aí na porta. E aí, quando foi 3 dias depois, o Suam publicou no jornal o Globo. A Casa de Amizade Brasil-Cuba funciona na Rua México, número 70, na sala 1201, de propriedade do ministro autor do AI-5, Armando Falcão. Você criou um problema político? Bah, pelo menos uma coisa é certa: o aluguel ele recebe em dia. Que loucura, que loucura. Aí eu falei pro Talarico e digo: olha aí, ó, tu veio brigar comigo cada vez, tá aí o que o Suam publicou aí? Na coluna social, Na né? coluna Colunista social, Suam. O dialogador de Globo. hoje é essa figura de militância do sindicato, dos artistas e técnicos legal. em diversão, um homem ligado à Casa Brasil-Cuba lá no Rio de Janeiro. E homem que está em cartaz há 2 anos e meio com este espetáculo. Ceará Show. O Ceará Show. Lindo. Ator contratado, não só ele, mas é um elenco enorme. Tem o nosso, meu orientando, que é o Wilton Rodrigues. É teu aluno, né? Foi meu aluno da Universidade aluno. Federal, foi me orientando. E mais um grupo de cantores que agora acabam, um grupo que acaba de ser indicado para
ganhar um prêmio. O prêmio... Foi indicado para o prêmio Teatro Brasil, Musical. o Teatro Brasil Musical. Portanto, o Ceará foi está indicado. concorrendo aí fortissimamente para ganhar esse prêmio. E o musical, veja, eu queria que você falasse disso, essa experiência de ser um ator que não ganha cachê, um ator contratado. Quer dizer, é uma experiência para o Ceará, porque, quer dizer, para fora do Brasil pode parecer muito simples, muito comum, comum. mas no Ceará é algo realmente inusitado. Você tem um grupo que permanece em cartaz durante tanto tempo e com atores contratados mesmo, com todos salário, os direitos salário trabalhistas, fixo, etc. direitos, tudo direitinho. Aquela coisa de funcionário, bonitinho. você é um funcionário do teatro. Funcionário do teatro. Funcionário da produção, daquela Da produção. Desse espetáculo. No Ceará é pioneiro, né? Mas fora do estado, comum que as no Rio de São Paulo é comum contratem, as companhias. Eu mesmo já trabalhei em vários espetáculos no Rio de Janeiro que eu recebia salário mensal, carteira assinada. Quando não era carteira assinada, mas tinha um contrato, né? Mas recebia... E vocês todos lá têm carteira assinada? Tinha, mas aí como agora o espetáculo está pela questão da lei, o Rouanet, e agora a gente tem um contrato. Um contrato. Tem um contrato de trabalho, um contrato anual. Que se renova. Todo que se renova. Cada um com seu salário, de acordo com o trabalho. Exatamente. Isso. Você faz uma personagem, digamos, o centro, né? Não é o protagonista, mas é o central, porque é o avô do menino que é o protagonista. Ele faz essa ponte. Essa ponte da aliás, história é o avô que toda. provoca toda a questão provoca. dramatúrgica, né? Exatamente. Esse espetáculo está em cartaz há 2 anos e meio no Brasil... No Brasil Ceará, Tropical, né? lá do Teatro do Hotel Brasil Tropical. Do Teatro do Hotel Brasil Tropical, na Avenida Abolição 2323. 2323, Bairro com Meireles. sessões lá do bairro de Meireles, com sessões de quinta a domingo. De quinta a sábado às 20 horas e domingo às 17 horas. Um grupo musical cantando, dançando e tem representando. meninos maravilhosos que cantam divinamente. E a direção é de quem? A direção do Silvio Guindani. Silvio Guindani é um carioca, filho descendente de nordestino. E que veio só para fazer esse projeto. Veio para fazer. A mãe é baiana, o pai nordestino com italiano, a mãe é baiana, o pai italiano. E a produção? E a produção do Fernando Catoni do Davis Veloso. Do Catoni e do Davis Veloso. E a ideia do projeto também deles dois. É do Catoni e do diretor. E do Davis. Do Davis, os dois produtores. E o Silvio foi convidado para vir para dirigir e escrever o texto também. O texto é uma espécie de viagem de um menino no universo da história do Ceará. Do Ceará. Esse menino ele faz uma viagem com essa questão dele, de querer ir embora do Nordeste, né? Ele quer migrar para São Paulo. Quer migrar para São Paulo. E aí o avô embarca nessa viagem dele, né? Conversa com o moleque, que o avô é aquele avô maravilhoso, simpático, amigo, né? Camarada, bem camarada, no bom sentido. No bom sentido, né? E ele leva esse moleque a essa viagem, né? E aí o garoto faz essa viagem, ele encontra com vários personagens em busca da Piúba. O avô vai buscar a Piúba para terminar a barca, para terminar a jangada do garoto, para ele ir embora. A Piúba é uma madeira, né? A Piúba é a madeira porque se faz a jangada. E o menino vai então e encontra com personagens históricos. Aí ele encontra vários. O Dragão do Mar e outras pessoas. Jovita Feitosa, Seu Lunga. Né? Vai se encontrando com os personagens históricos. Iracema e tudo. E aí você vai contando para os turistas. Cícero, você diria então que é um espetáculo dirigido mais especificamente aos estudantes e aos turistas? O pessoal diz, o espetáculo para turista. Eu digo, não vejo somente para turista. É para turista. Tem os estudantes também, claro. Mas tem os estudantes, tem o público no geral, curioso em querer assistir para saber e conhecer um pouco mais a sua terra. Porque é para turista, com qualquer espetáculo. Eu vou para Salvador, eu quero ver o teatro em Salvador. Eu vou para Pernambuco, quero ver o teatro em Pernambuco, em Recife. Não necessariamente que tem que ser o turista, mas é a questão que você querer ver a cultura do Estado. O que se faz culturalmente no Estado. Para turista. E o espetáculo, então, o Ceará Show um musical, um apanhado da história do teatro. Da história do Ceará.
e da cultura cearense. Sim, né? Da sim, cultura sim, cearense. sim. Quer dizer, Da- fatos principalmente da históricos cultura. e É uma homenagem manifestações a culturais. todas as personalidades do Ceará. E no espetáculo homenageia a todos os outros que não estão inseridos no contexto do espetáculo, mas que tem fotos que passam homenageando, mostrando essas pessoas que fizeram e fazem o nosso Ceará. E a isso nossa poderá ser, cultura. inclusive, uma estrutura que poderá gerar outros espetáculos, outra dramaturgia. Sim, A sim, ideia sim. em si. A ideia, Quer dizer, sim. Ceará, Pode. Ceará Show o musical 1, Ceará Show musical 2, 2, 3, 3, e aí Porque é só mudar os personagens É. com os quais o menino se encontra. Uhum, e porque você nós tem temos ali grandes Tem personagens, né? Mas outras grandes personalidades, né? Imagina esse menino se encontrando com o Barão de Stuttgart. O Barão de Stuttgart, menino se né? encontrando É. com a Bárbara de Alencar. Bárbara de Alencar, Com a Bárbara né? de Alencar. Bárbara né? de Alencar, Imagina né? esse menino se Freitito. encontrando com o Freitito. Freitito. Não é de Alencar Lima. Enfim, né? não só as manifestações culturais são múltiplas, as questões Exatamente. estéticas são múltiplas, como a história e os seus personagens são múltiplos, portanto dariam um novo espetáculo. É possível isso, não? Você Eu tem creio que sim. Eu, creio que sim. aí, Eu acho que essa visão empresarial pode... pode usar. Eu acho que isso Pode passa pela cabeça deles pode no frutificar, futuro. né? Pode. E o espetáculo, uma coisa interessante que eu gostaria de colocar, porque a gente é apoiado pela Lei Rouanet. Né? O espetáculo tem o apoio da Lei Rouanet. E uma das ações que possivelmente estão em perigo, possivelmente estão em perigo, está em é a Lei perigo. Rouanet, É a questão da Lei Rouanet. Vamos falar disso no próximo segmento? Vamos, no vamos, próximo vamos, segmento. no próximo Vamos segmento falar. a gente Lei fala. Rouanet está patrocinando este espetáculo aqui há 2 anos e meio no Ceará. Mas a Lei Rouanet foi demonizada, ai meu Deus, enfim. As pessoas entendem como se fosse determinadas malversações, como se fossem próprias da lei, quando não é verdade. E nós temos tanto a ver com essa lei tem a ver E tanto você vê, a gente com emprega... os cearenses, porque foram muitos deles que trabalharam, eu vou citar aqui, por exemplo, o Enilton Menezes, né, que hoje é um especialista em lei, né, Rouanet. na Lei Vamos falar Rouanet. de tudo isso no próximo segmento? Vamos sim, com A certeza. Lei Rouanet deveria existir, deveria ter mudanças. No próximo segmento, será esse um dos temas do diálogo com o ator e diretor deste espetáculo Ceará Show musical, Henrique Patricios.